Fábio, como que tem funcionado o programa Procarbono e como que o produtor rural ele tem se inserido dentro desse programa? Procarbono é um programa que a gente tem há 2 anos, né? O grande objetivo é como a gente introduz o mercado de carbono na agricultura. Então a gente começou uma jornada que vai nos levar lá na frente no crédito, mas antes disso, como a gente constrói mensuração, né, de estoque de carbono, pegada de carbono, para que a gente comprove tudo que a gente falar. Então os agricultores que fizeram parte do programa, eles passam por uma análise socioambiental para garantir que esse agricultor não tenha nenhuma questão de desmatamento ou alguma questão legal dentro das propriedades. E aí a partir daí a gente começa a implementar um grande plano de manejo. Então pelos próximos 3 anos essa fazenda vai sofrer algum tipo de intervenção, né? Para isso a gente tem uma rede de consultorias que suportam esse manejo. E o nosso papel é ir mensurando o impacto desse manejo ao longo desse tempo nessas propriedades. Então é um programa que foca sim na inserção do mercado de carbono, mas agora o foco na produtividade com sustentabilidade das propriedades. Fábio, no canal do Boi, no programa, nós recebemos algumas críticas. Uma delas é a seguinte: vocês falam de carbono praticamente todo dia, mas não falam de mercado de carbono. O produtor está muito ansioso com a questão de mercado. Quais são os passos que vão existir até chegar na questão do mercado de crédito de carbono? A nossa visão é que o mercado de carbono ele é uma consequência, não a causa. Então por que eu te falo isso? Porque o mercado sim a gente vai chegar numa visão de ter validação das metodologias científicas. Nos próximos 1 ano a gente deve ter essa validação para que a gente possa atingir esse mercado de carbono. Mas até lá, o que é importante é o agricultor entender que produzir mais, com mais sustentabilidade, significa ter mais carbono no solo. E isso é o grande ativo do agricultor, que é a fazenda dele, né? Então ter este ativo no solo vai fazer com que ele produza mais com menos risco. A sequência disso é olhar para cadeias de baixo carbono. Então, por exemplo, como que eu vou trabalhar com commodities, soja, milho, que tenham baixa pegada de carbono para conectar isso com a indústria? E o terceiro elo disso sim é o crédito de carbono. Mas o que a gente quer entender é o seguinte: por exemplo, um agricultor que tenha mais carbono em solo, significa que ele tem mais produtividade e menos risco. E ao fazer parte disso, o que a gente traz para ele no curto prazo é uma iniciativa do ecossistema do Procarbono, que é trazer para ele um benefício como um Itaú BBA, que traz um financiamento diferente, ou um seguro agrícola diferenciado, ou insumos com uma condição diferente. Então o nosso entendimento é, o negócio principal do agricultor é produzir mais com menos risco. E a gente, ao longo dessa jornada que vai nos levar para esse crédito, é como agora esse agricultor tem benefícios, como hoje ele já tem, né, com empresas de insumos, empresas financeiras e empresas de seguro, e que a gente está ampliando para mais um elo, que agora com a questão de maquinário. Mas o benefício do agricultor não é só quando chegar o crédito, mas é como que eu me beneficio ao longo dessa jornada que nos levará para lá. Fábio, para encerrar, outras empresas estão começando a participar do programa, já vinham trabalhando em cenários muito parecidos da sua forma. Começou a ter alinhamento. Como que vocês encontraram alinhamento entre essas empresas? Essa transição para esse mercado cada vez mais sustentável, onde a sustentabilidade ela deixa de ser, né, um compromisso só, né, de uma liderança, e passa a ser o dia a dia das fazendas, o dia a dia das empresas, o dia a dia da transformação na agricultura, ela faz parte não só de uma única empresa. Então a gente entende como companhia, como Bayer, que faz muito sentido a gente ter cada vez mais parceiros, em vez de a gente disputar e discutir quem é mais ou quem é menos, convergir as ideias. E é nesse sentido que a gente enxerga que esse ecossistema vai crescer, né? Então parcerias como essa com a Fendt, elas são super importantes para a gente reafirmar que é importante não só numa ótica de insumos ou de financiamentos, mas numa ótica assim, de maquinários também olhar para isso. Então a gente enxerga que é um movimento que ele começou sim, né, num grupo de empresas, mas se ele não tiver, né, uma convergência, a gente talvez vai gerar muito mais dispersão e mais tempo para chegar lá. Então para transformar a realidade, a gente vai precisar de acadêmicos, de consultores, de parceiros, de empresa, de indústria, de produtores, todos no mesmo caminho. E esse é o grande papel do ecossistema de Procarbono.